E aí, galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. E hoje, galera, trazendo para vocês o review de um quadrinho que seria uma continuação de um dos filmes de comédia que eu mais adoro, cara. Um dos melhores que eu vi na minha vida, que é o filme Blues Brothers. É um filme de 1980, 81, se eu não me engano, que ele era estrelado pelo Dan Aykroyd e o John Belushi, já falecido, mas um filme que aqui no Brasil saiu com o título Os Irmãos Cara de Pau. E hoje eu vou estar mostrando um pouco para vocês a edição O Retorno dos Irmãos Cara de Pau, Blues Brothers, A Fuga de Joliet Jake, material da editora Cyberpunk Comics, com capa dura, papel couché colorido. É um material com material lançado pela Z2, cara, o que é um selo parece voltado a quadrinhos baseados em filmes, algo do tipo. E a Cyberpunk trouxe para o Brasil. Essa edição, galera, ela tem um prefácio escrito pelo próprio Dan Aykroyd. E aqui nesse quadrinho a gente vai acompanhar o Joliet Jake, que é um dos irmãos, o Joliet Jake Blues, que ele acaba fugindo da prisão. E nesse meio tempo, o seu irmão, o Elwood Blues, ele une forças com o detetive Robert e um jovem chamado Wolf, que tem o sonho de se tornar um músico, em busca de encontrar o Jake. Aqui já mostrando um pouco da arte para vocês. A arte do brasileiro do, Bras- do brasileiro Felipe Sobreiro. O roteiro conta com Luke Pisano, que é filho da viúva do John Belushi, da Stella Aykroyd, que é filha do Dan Aykroyd, com o James Werner. E a edição, galera, para quem acompanhou o filme, segue toda aquela pegada regada por blues, por todo aquele contexto musical e do filme original, que os dois irmãos queriam salvar o orfanato. E aqui tem novamente a temática voltada para um jovem órfão. Essa outra personagem legal aqui, essa freira ninja aqui, cara, bem, bem maneiro. E eles estão toda a história gira em torno de um artefato conhecido como a maleta de Deus, cara, que acabou levando um jovem, um antigo músico, a conseguir o sucesso. E é todo um contraste, né, com aquela história dos blues, dos pactos na encruzilhada. Aqui o grande vilão da história, que é esse produtor musical. E essa maleta teve por muito tempo também sobre os cuidados dos irmãos, os Blue Brothers. E aqui, galera, a gente vê toda essa história desse policial, o Robert, que ele tem uma relação direta com o Joliet Jake,
Aqui mostrando mais um pouco da arte. Aqui bem legal, toda a pegada. E eu aconselho até, galera, para ter uma imersão, vocês pegarem a trilha sonora do filme e colocar para rolar enquanto tá fazendo a leitura, dá uma sensação bem legal. O quadrinho é bem divertido, cara, tem toda aquela pegada de humor do filme clássico, cara. Pô, é até difícil ficar. Eu não gosto de ficar referenciando tanto ao filme, cara, mas é tão bom que a gente tem que ficar lembrando toda hora. Então, resumidamente, a história gira sobre a fuga do Joliet, toda a relação com essa maleta divina e o desenvolvimento desses dois novos personagens que são os verdadeiros protagonistas da história, tanto o jovem órfão, o Wolf, e o policial Robert. Eles são os protagonistas da história, com os irmãos Blues sendo apenas um, alguns figurantes, assim, cara. Eles são os protagonistas aqui. E acho bem legal isso, cara, que dá até uma sensação de nova geração, digamos assim. Aqui tem um texto falando sobre a concepção desse quadrinho. Aqui uma foto do Dan Aykroyd e a filha. Aqui na Comic Con, cara, bem legal. Na San Diego Comic Con, cara, quando teve o anúncio do quadrinho. Então são textos bem interessantes. Também do Luco Pisano. Aqui cena, fotos antigas do... Aqui a galeria de extras. Aqui um texto dos bastidores da edição brasileira, feita pelo Fernando Borges, o editor, que também é fanático pelo filme. Aqui, inclusive, algumas referências musicais. É um quadrinho, assim, galera, bem divertido. Vai muito do humor do filme, apesar de ter alguns exageros, como zumbis, coisas do tipo, mas é um material que vale a pena, cara. Traz aquela nostalgia para quem viu o filme. Teve até uma continuação em filme, mas essa eu confesso que eu não assisti, cara. O clássico, para mim, é insuperável. E se você gosta da obra clássica, do filme original, vale a pena dar uma olhada nesse quadrinho, que você vai terminar com um belo sorriso no rosto, cara. As referências aqui são tão boas quanto as do filme. Você vai pegar principalmente quem gosta de blues, jazz, assim, vai pegar muita referência da história. E no mais, um quadrinho divertido, um trabalho bem legal ter que a Cyberpunk trouxe essa obra, e fica a dica para vocês. Então é isso, galera, pedindo para vocês mais uma vez para darem uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.